You are not alone. Caramba. Sensacional. É um monstro. Não, Marcão é genial. Marcão agora com a sua lhama gaiteira. A lhama gaiteira. Vamos lá, Botinha. As notícias do Tricolor chegando em nome de Novibet. Jogue na nova era, Claudinho. Vamos lá, as palavras do Zubeldia. Eu vou trazer pra complementar o seu comentário. Do Zuzuba. Vamos lá. Olha, vou te falar, cara. Olha, decisão de colocar o Wendel não foi boa. Assumiu o treinador. Porra! Depois ele viu falou, isso. Mais uma. São Paulo fez 15 minutos ruins. Por isso que deu ruim. Né? Porra. Foi péssimo, né, nesses 15 minutos. E aí que aconteceu o empate, diz ele. Né? Também, não temos pontas experientes para ajudar. O William Gomes ele dispensou, né? Para esses jogos mais difíceis. Também, mas não temos pontas experientes. Mas o segundo melhor jogador em campo foi um ponta que jogou pela primeira vez como titular. Tem 19 então esse negócio anos, também... Olha, eu vou te falar um negócio. E diz que a justificativa dele para tirar Ferreirinha, com medo de lesão, né? Mas o Oscar ele não tirou antes, né? Não, lá atrás. Não é questão de tirar. Ele colocou, ele forçou o cara a jogar e machucou. Muito bem observado ontem pelo Marcão na transmissão do Futebol Energia em Campo. Né? Ou seja, ele tira para não contundir. Mas o Oscar, com perigo de contundir, ele forçou a entrada contra o Tajeres. Essas foram as palavras do professor. E quem é ele para falar de não ter pontas experientes? O São Paulo não tem um treinador experiente. Quem é ele para falar de experiência se nem ele tem experiência? Ou a experiência dele é péssima. Mas, ô Motinha, até em relação... Eu queria só frisar essa frase dele aí em relação à saída do Ferreirinha, que até então era o grande jogador, o grande destaque do São Paulo na partida, e quando ele fala a respeito de uma possível lesão que o Ferreirinha poderia sofrer, e aí já na hora, né, a gente retomou a transmissão depois da entrevista coletiva, aliás, foi essa pergunta que o Ranieri fez, né, essa pergunta, aliás, parabéns pro Ranieri, mais uma vez fazendo perguntas pertinentes aí, porque tem muito jornalista que às vezes, mano, não quer se indispor com assessor de imprensa, não quer se indispor com o próprio treinador, aí fica fazendo aquelas perguntinhas pro forma. O Ranieri, mais uma vez, aí ele vai no calo, vai na ferida realmente lá e pergunta o que precisa ser perguntado. Aí com relação a essa saída do Ferreirinha, ele vai e fala, o Ferreirinha ele tava ali com algum desgaste e tal, a gente não queria correr o risco de sofrer, que ele sofresse algum tipo de lesão, porque ele já tem um histórico de lesões. E aí, a hora que retomou a transmissão, eu falei, então, aí o Oscar, que já tava com problema muscular, todo mundo sabia, já era nítido, ele vai e coloca pra fazer o primeiro jogo contra o Tajeres. Então, pra não chamar ele de burro, eu vou chamar ele de incoerente, tá? Porque quando ele vai fazer esse tipo de analogia, ele tem que saber que há 2 jogos atrás, ele rifou um dos melhores jogadores do São Paulo, que possivelmente ia ficar parado por 2 semanas, numa dessa vai ter que ficar parado um mês e meio, vamos ver quanto tempo vai demorar o Oscar para retomar, e eu espero que a fisiologia / departamento médico do São Paulo não acelere de novo o processo para que ele volte e arrebente de uma vez, porque a gente já não pode contar com o Lucas, não sabemos ainda qual vai ser o procedimento que o São Paulo vai ter ainda em relação ao Lucas, a gente não sabe, a previsão é para que ele retorne contra o Santos, mas tá um mistério até agora, ninguém sabe informar, porque é um trauma, eu nunca vi demorar tanto para um jogador voltar, então vamos esperar as cenas do próximo capítulo, eu espero que o Oscar não seja mais um que vai ser rifado por esse departamento médico e fisiologia incompetente, assim como a comissão técnica. Vamos lá, em relação ao jogo, Motinha, eu poderia aqui elogiar a formação inicial do São Paulo, mas aí eu lembro que ele só fez o óbvio. É coisa que eu já tô falando desde o Campeonato Paulista, que o São Paulo deveria atuar com jogadores ali pelos lados de velocidade e drible. Então, imaginando que todo mundo estivesse à disposição como estava no Campeonato Paulista, o meu meio de campo ali pra frente seriam os 2 volantes, essa linha de 3 antes do centroavante ali, com o Lucas na direita, o Oscar jogando centralizado e o Ferreirinha na esquerda. E quando eu falava isso aí, o bonde das Lucinete e das Zubeuloucas, né, porque os 2 fã-clubes do Luciano e também do treinador do São Paulo, vinham falar que eu tava louco, que eu tava torcendo contra, que eu tava mais preocupado com a minha opinião do que propriamente com o bom desempenho do São Paulo, e aí deslocavam o Oscar pra fazer o que o Ferreirinha tá fazendo hoje, jogando aberto pelo lado. O Oscar, quando ele tiver em condições, ele tem que jogar centralizado, é o cara mais qualificado, é o cara do passe, é o cara articulador, é o cara cerebral desse meio de campo do São Paulo, esse cara tem que toda hora pegar na bola, esse cara toda hora tem que participar do jogo, e tem que ter 2 caras pelos lados ali com drible e velocidade,
como é o caso do Ferreirinha e como é o caso do Lucas também, quando tiver à disposição. Então, na prática, ontem, isso é um recado que eu tô dando aí pra esse monte de corneta que ficou me enchendo o saco durante 3, 4 meses aí. Isso é que aconteceu ontem na prática. Aliás, não só ontem, mas no jogo contra o Tadieres, lá o Ferreirinha foi destaque. No jogo contra o Atlético Mineiro, o Ferreirinha foi destaque. E ontem, mais uma vez, marcando 2 gols ali no primeiro tempo, o Ferreirinha foi destaque. No momento onde o São Paulo não tem um articulador, no momento onde não tem esse cara para pensar o jogo, vai ter que resolver na base da individualidade, da velocidade, como fez o Ferreirinha ontem. Então, na minha opinião, o São Paulo fez um bom primeiro tempo. Destaco aqui a boa participação do Ferreirinha com os 2 gols e também, como o Sombra disse, aí do Lucas Ferreira. O moleque vestiu a camisa, não teve oportunidade no Campeonato Paulista por causa desse incompetente, esse Carpini argentino que a gente tem no comando aí, que é outro bunda mole também, assim como era o Carpini, fica cavando espaço para medalhão no elenco, como é o Luciano jogando de meia, por exemplo, que não abre mão. Já falei em outras oportunidades aqui, jogou o Oscar para jogar aberto pela esquerda, jogou o Oscar de segundo volante para ter o bruxinho dele ali como camisa 10. O Caleri é a mesma coisa, não tá jogando merda nenhuma faz tempo. O André Silva no Campeonato Paulista teve sim chances, correspondeu à expectativa, criou ali possibilidades, marcou gols, e mesmo assim o Caleri em má fase não sai do time de jeito nenhum. Tudo porque esse incompetente desse Zubeldia se escora nos medalhões aí, não abre mão disso nem a pau. Então isso compromete o desempenho do São Paulo. Beleza, Motinha, segundo tempo. O Arboleda, ele sente uma lesão muscular ali, um desconforto, é substituído pelo Juan Tressoldi. O São Paulo ontem, Motinha, ele jogou numa linha de 4 defensiva. Por mais que tivessem 3 zagueiros, o Ferrarese jogou como um lateral direito, tá? Isso já vem acontecendo em alguns jogos ali, sob o comando do Zubeldia. O Juan Tressoldi, nas oportunidades em que ele teve para poder atuar, ele jogou mais como um zagueiro pela direita, quando o São Paulo atuava nessa linha com 3 zagueiros. Ontem ele substituiu o Arboleda, então ele jogou mais centralizado, né? Jogou ele o Alan Franco ali, com o Ferrarese fazendo a lateral direita, e isso compromete também um pouco do desempenho do jogador. Eu não sei se isso foi treinado durante a semana, eu não sei se de repente o Juan não tá tão confortável em jogar ali mais centralizado, como o São Paulo jogou ontem ali nessa linha de 4, ele formando a dupla de zaga com o Alan Franco. O fato é, Motinha, o São Paulo não voltou pro segundo tempo e bateu cabeça mais uma vez. Com isso, o Alianza Lima conseguiu diminuir o placar, e depois aí com a saída do Ferreirinha, a entrada do Wendel, eu até entendo a ideia do Zubeldia, tá? O São Paulo, ele tinha ali 2-0 no placar, ele falou, cara, vou tentar controlar o jogo, já tô com 2-0 no placar, o Alianza Lima não é nenhum grande time, não vai exigir tanto assim defensivamente da minha equipe, vou fechar o lado esquerdo ali com 2 laterais, com Enzo Dias e com o Wendel, e com isso vou neutralizar aquele bom lateral do Alianza Lima, que aliás foi o cara que conseguiu fazer o cruzamento pro gol de empate dos caras. Nessa, Motinha, o Wendel, ele entra tão mal quanto o Juan Tressoldi também, e aí não dá pra colocar só na conta do treinador. Eu talvez seja o cara mais crítico em relação ao Zubeldia aqui no programa, mas aí também tem que dividir a responsabilidade com os atletas. O Wendel parece que ele comeu, não foi um prato, foi 3 pratos de feijoada e subiu pro campo, não conseguia correr, irmão. E aí o lateral do Alianza Lima lá sobe, avança, faz o cruzamento ali do bico da área, e o cara com grande facilidade também no segundo gol dos caras pra meter aquele voleio, acaba empatando o jogo. Então, pra mim, falha coletiva, mas do Wendel principalmente. É inadmissível o cara que entrou pra jogar com 20 minutos do segundo tempo já entra cansado. O cara não conseguiu acompanhar o lateral dos caras. E aí o Juan Tressoldi, que tava batendo cabeça com o Alan Franco também, dá um espaço quilométrico pro cara virar aquele voleio dentro da área. Tudo bem que é um voleio que de repente o cara não vai acertar nunca mais na vida dele, mas que se dane. Quando tava valendo, acertou. Então, pra frustrar não só a mim, mas pra 50 mil São Paulinos que estiveram ontem lá no Morumbi, o São Paulo, que venceu o primeiro tempo por 2-0, conseguiu tomar um empate, pasmem, do Alianza Lima, cara. Do Alianza Lima. Isso que teve bola na trave do Barcos no primeiro tempo, já poderia ter tomado um gol ali também, poderia ter se complicado ali também. Então, cara, eu acho que nesse momento, se a diretoria do São Paulo tiver um mínimo de planejamento, já tem que pensar sim na continuidade desse incompetente no comando do time. Isso aí eu já falo faz tempo, e aí falavam que eu tava louco, que eu tava torcendo contra, que eu tava mais preocupado com a minha opinião. Mas daí, quando eu falei do Caleri, você falou que o Caleri era solidário, que o Caleri jogava mano, eu acho que assim, ó, não dá pra bancar, por mais que o Caleri tenha uma identificação, por mais que o Caleri seja ídolo da torcida. Eu sei de falar do Caleri. Não dá pra bancar. Não, mas, mano, no começo ali, eu acho que você tava querendo meter uma pilha, etc. Mas tá não louco. Dá pra bancar, mano. Vaga cativa pra ninguém no time do São Paulo. O São Paulo, quando foi campeão da Copa do Brasil, vou falar pra vocês, os armadores do São Paulo eram o Wellington Rato e Rodrigo Nestor. O Nestor foi o herói da Copa do Brasil, não só no gol aqui que ele fez no Morumbi. No gol que o São Paulo ganhou lá no Maracanã contra o Flamengo, foi o cruzamento dele pro Caleri. O Nestor hoje, bacana, ele é reserva do Bahia. Reserva do Bahia. Então, por mais que tenha tido uma importância naquela conquista, também o Rodrigo Nestor, bacana, tchau,
marcha. Já era. Obrigado pela conquista, obrigado pelo feito, obrigado pela participação que você teve ali. Foi um protagonista do título do São Paulo, mas já era, irmão. O Caleri tá na mesma vibe, mano. O Caleri hoje, pra não mandar ele embora, mano, tem que ser banco de reserva sim do André Silva. O André Silva no Campeonato Paulista, em poucas oportunidades que teve, conseguiu ser muito mais produtivo ofensivamente falando do que o Caleri. E aí o torcedor do São Paulo fica com a memória afetiva, porque, mas toca no Caleri que é gol. É que nem o Luciano, irmão. O Luciano é um bom segundo atacante, é um bom finalizador de jogada. Jamais vai ser um bom articulador, jamais vai ser um bom camisa 10, jamais. Ele não tem esse cacuete. E basta o treinador minimamente competente enxergar isso também. Só que o cara, ele prefere ficar se escorando porque a torcida gosta do Caleri, porque a torcida gosta do Luciano. Porra, tem que gostar do São Paulo, irmão. Tem que buscar sempre o que é melhor pro São Paulo. E hoje, na minha opinião, o Caleri deveria ser banco do André Silva. Mas o Caleri, ele briga. Mas o Caleri, ele se doa. Bacana, o 9, esse é o homem gol dessa porra. Esse cansou de ser o seu argumento quando eu falei com o Caleri. Não, mano, mas superestimado. O Caleri é grosso. Mas uma coisa é em 2 jogos, uma coisa é em 2 jogos você querer chegar nesse estágio aí, nessa conclusão. 2 jogos, assim. Marcão, o Caleri, há 8 meses, ele marcou 4 gols nesse período de 8 meses. Não, mano. 2 jogos você eu acho que assim, no Campeonato Paulista, mais do que a má fase do Caleri, a gente tinha que ter um substituto que tivesse num bom momento. Por exemplo, o André Silva, ele mostrou isso no Campeonato Paulista. O André Silva, nas oportunidades em que ele teve, principalmente naquele último jogo, na fase de grupos contra o São Bernardo, que era um jogo dificílimo, o São Bernardo disputando a liderança ali com o Palmeiras, o André Silva foi o titular, ele marcou 2 gols, era pra ter marcado o terceiro, tava impedido, e numa outra oportunidade, ele chutou na cara a cara com o goleiro, o cara fez uma baita de uma defesa lá dentro da pequena área. Então é o seguinte, mano, eu acho que nesse momento, velho, o Zubeldia, ele tem que abrir mão um pouco das convicções, /teimosias, /covardia, porque pra mim o que ele faz é uma bela de uma covardia, ficar se escorando em medalhões da equipe, ali nos líderes da equipe para não perder o elenco. Então, bacana, vai atrás do que tá melhor. O futebol é momento e o momento do André Silva hoje é melhor do que o Caleri. Não tenho dúvida nenhuma que o André Silva aí vai ter oportunidade, né? Porque o Caleri foi expulso contra o Atlético Mineiro. O André, ele começa aí o jogo contra o Cruzeiro no final de semana. Não tenho dúvida nenhuma que vai ser um cara muito mais participativo em termos de conclusões ali, quem sabe até com gols no domingo contra a Raposa aí, contra o Cruzeiro, Montinho. Que desabafo, hein? Que desabafo, hein? Se lascar, segurada aí, De Paula, que agora é São Paulo. Não é galinha, não. Mas desculpa. Eu não sabia que eu não podia falar. Tá falando do tricolor. Danilo, inclusive, é a história, mais um que tava preocupado aí em lesionar, né? O Arboleda, né? Foi feito exames aí, não foi constatado nada na coxa esquerda, né? Mas agora tá esperando a equipe médica liberar ele pro jogo contra o Cruzeiro. Foi a preocupação ontem, né? De perder mais um atleta importante. O Lucas deu uma declaração, uma entrevista, falando que deve voltar em 10 dias, como o Marcão falou, então provavelmente contra o Santos. Só que a gente não sabe se ele volta a treinar com bola ou se ele volta a campo em 10 dias, porque a gente não tem informação. Né? O São Paulo não passa o que está acontecendo com os atletas do São Paulo, a gente fica sempre nas escuras. O Marcão falou muito bem aí, eu acho que, Marcão, é questão de tempo o Zubeldia sair do São Paulo. Ele não demonstra possibilidades de melhorar a equipe, ele não consegue fazer o time, ele não tem leitura de jogo, ele não consegue enxergar o que está acontecendo dentro de campo. E você fala do André Dias, Marcão, a gente tá do André Silva, a gente tá falando dele faz tempo, e não só dele, a gente perdeu um bom momento do Rian Francisco lá atrás, no Campeonato Paulista, né? Você fala, pô, o André Silva vive um bom momento, hype, né? Passou o hype do André Silva, e agora o Lucas Ferreira, moleque, a família Ferreira ontem, né, foi muito bem, mas o Lucas Ferreira entra num jogo complicado e ele pega a bola debaixo do braço, tenta fazer, é o melhor jogador em campo de São Paulo após o Ferreirinha, só que é um moleque também, né? E agora na Libertadores da América, pressão em cima desses moleques para poder ajudar o São Paulo. Perdemos o hype de vários jogadores. Inclusive nos bastidores, alguns jornalistas estão falando aí que o Dorival estaria se reservando para dar ao crédito direitinho. Jornalista Alexandre Pretzel, na Rádio Bandeirantes. Também falando também. Não, mas é o Alexandre Pretzel, o Pretzel falou que né? ele tá apalavrado, essas coisas. Porém, reservando. Tá reservado. Porém, hoje, está reservado. O André Hernan já deu uma outra versão. Mas todo jogo o André fala aquela fala aqui. Exato. Por enquanto, nada. Não tem nada, que o Dorival não tem o perfil até
A questão do Dorival é o seguinte... Mas vocês confiam mais no Hernan ou no Pretzel? Deixa eu arrumar uma treta Não, eu não sei nem o que o Hernan falou. Não, ele falou que que não foi possível completar, né? Ele falou exatamente isso. Ele falou que, segundo ele apurou, não tem nada de ter essa conversa do Dorival, não. O Dorival não tem nem o perfil de conversar com o clube enquanto o clube tem técnico, né? Então o Hernan ainda fala, não quero desmentir nenhuma outra fonte. Mas já desmentiu. Mas já desmentindo, né? Segundo o André Hernan, o Dorival não tem nada de acertado com São Paulo, nada mas nesse embate Hernan e Pretzel, bicho, botar num ringue aí, dá problema. O Pretzel é grandão, hein? É grandão. Mas você confia mais na informação de quem, Sombra? Você, pelo seu feeling aí, do que você ouviu dos dois? Não, eu não... Aí não posso dizer, eu confio mais nesse ou naquele. São dois jornalistas muito bons, né? Muitas vezes um tem uma informação aqui, muitas vezes o outro tem uma informação diferente, de outra parte, e aí qualquer jornalista, qualquer um dos dois pode cair naquela. Mas tá rolando isso? Aí o cara fala assim, não, imagina, o nosso treinador está extremamente prestigiado, não temos a menor intenção, mas você não sabe o que papo tá rolando nos bastidores, o que tá acontecendo. Uma coisa eu posso dizer, isso não é informação, cara, isso aí é Você acha que o Dorival falaria isso, por exemplo? Pra mim é uma coisa diferente. O Dorival teria... falaria, se sair eu entro. Eu acho que pode rolar o seguinte papo. Isso é um achômetro. Assim como o meu achômetro também entende que... Puta papo de swing isso aí, né? Se sair eu entro, né? Meio estranho essa no conversa meu aqui. achômetro, também eu não tenho a menor dúvida de que boa parte de quem manda no São Paulo já não suporta ver o Zubeldia treinando São Paulo. Também não tenho dúvida. Olha. Mas se você perguntar, aí que tá. Mas se você ligar para as pessoas que mandam e falar, você tá querendo ele fora? Ela fala, não, imagina, ele tá fazendo um trabalho, estamos acompanhando aquela história, a produção jogo a jogo. É aquela baboseira que costuma se falar de técnico que tá mal, né? Porque você precisa... Você vai falar realmente pro jornalista? Não, é verdade, estamos pensando já no substituto, eu realmente não tô muito afim, mas eu suporto porque quem manda não sou eu, por exemplo, quem manda é o outro... Ninguém vai falar desse jeito pro repórter, porque o repórter vai falar. Exato. Mas por que no Brasil a gente precisa... Dorival? Mas por que no Brasil a gente precisa esperar o time passar uma vergonha gigantesca pra mandar o cara embora? Será que o São Paulo vai precisar ser eliminado da Libertadores? Ou perder em casa pra... Não dá... Mas você concorda comigo que é confortável pra diretoria deixar um cara que cria polêmica nesse sentido? Eu não acho nada. Que desvia o foco. Acho que já tá vendo que o trabalho dele não desvia o foco de bobagem agora. Já troca o cara. Não tô falando bobagem não, cada um tem sua opinião. Eu tô mostrando minha opinião. Mas que de repente como que desvia o foco, Motinha? Um escudo pra diretoria que tem que lidar com a dívida de 1 bilhão. É isso que eu tô falando. Os caras gostam em cima do Zubeldia. A cobrança é em cima dele, não é deles. Sim, a cobrança em cima dele, tem em cima isso dele. que eu Só tô que falando. o resultado dentro de campo também reflete na diretoria. Eu acho que já tem base suficiente pra mandar o cara embora. Ô, gente. Eles não vão, eles estão tudo com cagão. Vem cá. Escudo? Antes do jogo ontem, o que mais se falava era da má gestão, do déficit de 200 e tralalá, da dívida de 1 bilhão. Não tem escudo nenhum. E quando você quer ter escudo, você tem que ter um treinador de verdade. Se você chega lá e fala, vamos lá, se você tem o Tite, se você tem lá como era o Tele Santana, como era o Vanderlei no auge, isso é escudo. Isso é escudo. O Zubeldia, você tá de brincadeira. O Zubeldia Mas, ô, Sombra, é uma redinha daquelas de janela de prédio, de apartamento. Mas, ô Sombra, é que você tá julgando já o macro. Mas você tá julgando já o macro do mau trabalho do Zubeldia. Mas ontem, cara, vendo que o São Paulo produziu no primeiro tempo, poderia ter ampliado uma vantagem que foi de 2. Na hora que saiu o Ferreirinha do jogo, por mais que depois no final a análise foi, tirou o Ferreirinha, o São Paulo caiu, e aí o Alianza Lima veio e empatou o jogo. Mas quando saiu o Ferreirinha, na avaliação de vocês ali na hora do jogo, vocês estavam preocupados mesmo em criticar o Zubeldia? Ou vocês, entendiam que o jogo já estava administrado e que... Não aconteceria de forma nenhuma o que aconteceu, por exemplo, de ceder um empate? Porque muitas vezes quando o jogo já tá tranquilo, é natural você tirar um cara pra ele ser ovacionado pelo estádio, você falar, o jogo já tá morto. Então, mas mesmo assim, mas mesmo assim, ô Danilão, pelo que foi mostrado no primeiro tempo e até 18 do segundo, não tinha uma Alianza Lima tentando reagir.
É por isso que eu tô fazendo essa pergunta. Mas, porque mano, natural, é muito simples agora, Marcão, depois de ter cedido o empate, colocar o técnico numa cruz e atirar pedra. Olha, tá ligado? Porque o jogo tava tranquilo, velho. Mas foi o que eu... mano, eu até falei isso a respeito na transmissão. Eu acho que essa divisão tem que ser de responsabilidade, tem que ser dividida entre treinador e o jogador. Por exemplo, o Wendel, ele entrou justamente pra não deixar o lateral dos caras subir. E foi exatamente isso que ele deixou o cara fazer. Subir e cruzar a porra pro segundo gol. Mas o negócio é o seguinte, mano. Por exemplo, o Caleri, que eu tava batendo na tecla aqui, já devia ser banco de reserva. Vocês chegaram a ver o que o Caleri perdeu no primeiro tempo? Cara a cara com o goleiro? O Caleri permanecer como titular é uma escolha de quem? É minha? E o Portugal deu nota 9 pro Caleri ontem, Marcão. Oi? Portugal deu nota 9 pro Caleri ontem. Ah, Portugal tá usando craque, não é possível. Mas assim, o grande problema, mano, é assim... não, senão ele tava magro, pô. O Zubeldia, ele tem algumas escolhas, barra convicções, barra covardias, de não tirar medalhões do elenco. Então, no ano passado foi assim com o Rafinha, ele inventou o Rafinha até de lateral esquerdo pra dar uma satisfação pra pôr o cara pra jogar. O Luiz Gustavo, quando voltar, pode voltar com um pulmão só, espero que não, mas se voltar com um pulmão só, vai jogar, porque o Zubeldia, se for o treinador, vai se escorar no fato do cara ser ex-jogador de seleção brasileira, ex-jogador de Bayern de Munique. O Luciano vai continuar sendo a porra do 10 do Zubeldia, sabe por quê? Porque ele precisa cavar um lugarzinho pro bruxo dele, porque o bruxo dele, se for pro banco de reserva, vai começar a dar chilique. E é esse tipo de comportamento do treinador, mano, que no final acaba interferindo no resultado. O fato de ter entrado o Wendel ontem lá, eu nem acho que foi o fator preponderante para que o São Paulo perdesse o jogo. A postura do São Paulo no segundo tempo foi uma postura covarde, até certo ponto desleixada, até certo ponto desconcentrada. Os jogadores do São Paulo estavam nem aí. Acharam também que o jogo já estava ganho, como você bem disse. Na minha opinião, mano, independente de quem tivesse em campo, a postura covarde com que o São Paulo atuou no segundo tempo, achando que o jogo já ia resolver, ia só empurrar com a barriga, fez o São Paulo tomar esse gol de empate. Mas conclua aí, Sombra, você tinha alguma coisa para falar? Não, eu até durante o jogo, eu tava tweetando situações de jogo na qual eu mesmo já tinha escrito ali. Meu, o São Paulo cansou, deu espaço e ainda põe o Wendel dormindo em campo, cara. Sim. Então, durante o jogo, a gente já conversava, já falava a respeito disso. Talvez, obviamente, mano, se o jogo não tivesse terminado com um empate, talvez muitas das críticas não fossem feitas. Você também tem razão nesse quesito. Mas, vamos lá. O próprio treinador pediu desculpa pelo que fez. Sim. Segundo lugar, cara, eu entendo que 18 minutos para você administrar o jogo botando 2 laterais é muito cedo. E quando eu comecei a ver o São Paulo fraco em campo, dando espaço e aí colocando mais um lateral, na hora eu falei, cara, mas peraí, 18 minutos? O problema não é tirar o Ferreirinha, porque cansou. Na minha visão, não é tirar o Ferreirinha. Por mais hipócrita que seja o técnico de dizer que não pode machucar o Ferreirinha, mas não se preocupou em machucar o Oscar. O problema não é o tirar o Ferreirinha. É que aos 18 minutos você não pode chegar e falar, vou botar 2 laterais, né? E você deixa ainda o Wendel avançado, e o Wendel, ele é um jogador meio assim, tem um jeito de jogar mais malemolente, tem até uma certa habilidade, mas não mostrou aquela garra de Libertadores. Então o São Paulo, ele falou, nitidamente passou a mensagem, vamos administrar. Cara, você tinha o André Silva no banco. Era melhor ter colocado o André Silva. Põe o André Silva pela direita, desloca o menino que estava tão bem no jogo e correu até o final, né? Porque, não sei se o Zubeldia sabe, mas garotos de 18 anos correm até mais. Desloca para a esquerda, né? E continua incomodando. Se você tira pontas, o outro se sente à vontade de chegar e de te acuar. E aí, pior de tudo, se ele botou 2 laterais, a tendência é que jamais por aquele lado você poderia permitir o avanço e o cruzamento dentro da área, né? O Wendel olhando de longe, né? O cara não entrou para jogar um jogo da Libertadores, era um amistoso de pré-temporada. Repito, não é só culpa do Zubeldia por ontem. Também dos jogadores. Também dos jogadores que sentaram no resultado. Mano, eu tuitei aqui, tá lá, você pode procurar. Aos 10 minutos o São Paulo parou, falou assim, agora acabou. Já, 10 minutos.
Meteram uma mala. Pensaram assim, esse Alianza Lima já veio aqui 19 vezes e nunca ganhou. Falta alguém dentro de campo pra chamar os caras, né, Sombra? Falta alguém pra falar, pô, tá 50 mil pessoas no estádio. Agora... Não, mas time nenhum tem esse jogador mais, viu, Danilo? Posso ser honesto, cara? Time nenhum tem mais esse cara. Gente, então assim, eu acho que ontem não é só um erro do Zubeldia, os jogadores também, mas quem é o responsável pelos jogadores? É o próprio treinador. Agora, o que o Zubeldia é ruim de analisar o jogo, sabe, mano? Ele coleciona erros de leitura de jogo que é impressionante. É que vocês estão analisando já o macro, né? Não é só o jogo de ontem, né? Não é. Tudo que ele já fez de ruim, né? É só mais uma gota num copo que já transbordou. E toda gota que cai vai pra fora. E a próxima cobrança em cima dele, Sombra, vai ser a sequência que ele vai dar pra esse Lucas Ferreira. Será que ele vai dar sequência pra esse moleque? Será que ele vai dar mais oportunidades pra esses Vocês viram o William Gomes dando uma entrevista pro Hernan? Ele falando assim, ele me fazia promessas. Eu não sou muito de acreditar em promessas, mas aí ele prometia que ia me usar e não usava. Aí ficou uma relação distante. Quando pintou a história do Porto, eu achei que era melhor ir embora mesmo. Né? Sim. E olha que curioso, o moleque quer jogar. Ele chega, né, e de repente ele pode até alegar, não, pus um lateral, porque eu também não tinha ponta pra pôr. É verdade, ponta pra pôr ontem, ele não tinha, né? Mas o São Paulo se desfez de um ponta que poderia estar ontem no banco pra substituir o Ferreirinha. E entregou por migalhas porque não ia ser utilizado. O presidente Júlio Casares falou, talvez ele não vá ser muito utilizado esse ano, o dinheiro é bem-vindo e nós vendemos. Então, quando o próprio presidente falou, olha, talvez ele não vai ser bem utilizado, é porque ele recebeu essa informação internamente de que não seria bem utilizado. E como que esses caras acham que não vai ser utilizado com um calendário tão extenso assim? Aí, senhor Mano, senhor Mano, não é senhor Mano. Aí tem uma dele fala assim, eu não tinha pontas experientes. O segundo melhor jogador em campo não tinha experiência nenhuma. Sim. E bom jogador. Sim. Eu não conheci esse moleque não, mas ele é bom mesmo. Bom jogador. Jogou Copa São Paulo, mano. Então, sabe, mano, cara, na boa, assim, a situação do São Paulo já é desanimadora, não tem dinheiro, tá quebrado, né? O São Paulo vive uma situação do velho rico do Pacaembu, que já teve seus dias de glória, e as paredes estão todas cheias de mofo, amigo nosso, né? Que é assim. É muito, não é? Então, sabe aquela coisa, as paredes todas cheias de mofo e aí, às vezes, né, vai convidar alguém pra jantar, dá aquela demão na parede pra encobrir o mofo. Mas não abre a mão do casarão, né? Mas não abre a mão do casarão. E aí, quando você vai, tá bom, deixa eu esquecer isso, agora eu vou pro campo. Aí, quando você vai pro campo, você tem um técnico que é muito menor do que o seu time e só faz... Sim. Sabe, ser menor que o time, todos que chegarem no São Paulo, no Corinthians, no Palmeiras serão menores, né? Obviamente, mas tem uns que são muito menores. Mas outros tem uns que são extremamente menores, cara. Extremamente menores. E é incompreensível como que se mantém um treinador que não consegue fazer somente o óbvio. É o óbvio. E cada vez mais o número de torcedores vai se revoltando com essa situação. E Sombra, o Marcão tem muita razão, porque ele fala há muito tempo sobre isso. Mas o Marcão, ele vem com muito amargor ao ar, né? Não, ele vem. Ele quer vingança, irmão. Ele precisa responder a todos aqueles no ano passado que zoaram ele, dizendo, larga de ser mala, larga de ser corneteiro. Subiu o dente. Não, mas eu ia falar que o... Aliás, o Danilão, só pra endossar isso que o Sombra falou, Danilão, o tempo me dá razão, não é a torcida que me dá razão, o tempo, tá vendo? Depois de 3 meses aí, tá todo mundo, nossa, é mesmo, fora a Zuba. Que vingativo. 3, 4 meses. Muita mágoa. O outro no estádio é o que você falava. Negativa. Quem defende o Zubeldia, não, mas ele dá raça, mas ele corre, mas ele briga por esses caras, ele é expulso.
Cara, a gente não Ele quer dá um carrinho. técnico que dá carrinho. Eu só quero um que troque um ponta por um ponta. Exatamente, que ganha o jogo. É Mas, isso ô que a gente Danilão, quer, entendeu? o torcedor, de uma forma geral, ele gosta dessas bobagens aí, do cara tomar um monte de cartão amarelo idiota, aí faz um gol contra o Atlético Paranaense, ele dá um carrinho, contra um time que caiu pra segunda divisão, tá? Você não ganhou o jogo do Flamengo no Morumbi no último minuto, não. Ganhou no último minuto no time que caiu pra segunda divisão. Aí ele entra, faz aquela pataquada de dar carrinho pra comemorar, o torcedor que tá lá, ele se sente representado por esse tipo de bobagem. O cara que me representa treinando o clube é o cara que dá padrão de jogo pro time, é o cara que faz substituições pertinentes. Esse cara me representa, você entendeu? Então o torcedor precisa ser um pouco mais crítico em relação ao trabalho do cara dentro de campo. E não essas pataquadas. Porque assim, no final do ano passado, ele pegou e deu uma entrevista lá pro Globo Esporte onde ele falou que o São Paulo seria campeão da Libertadores. Então é tudo que o torcedor quer ver e ouvir. O torcedor que não sabe analisar o jogo, na realidade, né? Ele gosta de ver o Zubeldia tomando cartão por causa de reclamação de lateral no meio de campo. Não vai mudar nada, irmão. Nada. Uma coisa é ele reclamar que nem contra o Atlético Mineiro, que o Lianco era pra ter sido expulso. Ali eu dou total razão pro Zubeldia. Mas uma bola espirrada na risca central do meio de campo, lateral pra mim ou pra você, tanto faz, irmão. Você vai tomar um cartão amarelo idiota por causa disso? Só que o torcedor, ele vê aquela cena e fala, nossa, esse é São Paulino, esse me representa. Só que dentro de campo, irmão, o time ele depende única e exclusivamente da individualidade dos seus atletas, como tá sendo agora com o Ferreirinha e com o Lucas Ferreira no jogo de ontem também. Mas, cara, o ano passado, o São Paulo ele conseguiu a 6ª colocação no Campeonato Brasileiro. Aí tem um monte de gente que fala assim pra mim, você não fala do Zuba porque ele conseguiu a 6ª colocação. Irmão, pega os pontos, os gols que o São Paulo fez no Campeonato Brasileiro do ano passado. Foi o Botafogo. Sim, mas eu não tô nem dizendo, Sombra, da vaga direta. Eu tô falando da colocação do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Quem deu essa 6ª colocação pra nós, sabe quem que foi? O Lucas e o Ferreirinha, principalmente o Ferreirinha naquele momento, até antes de se machucar. Pelas jogadas individuais dos dois, o São Paulo criava possibilidades e gols e com isso conseguiu essa classificação. Não foi pelo trabalho do Zubeldia não, meu irmão. Você tá louco. Os caras tão loucos. Que raivosa, hein? Não é culpado. Muita mágoa, muita mágoa. Não é mágoa, é realidade. Dá um choque de realidade nesses Enzo aí. O torcedor não é culpado, né, Marcos? Mano, eu tenho... Não, mas não é culpado, Motinha. Mas quando a gente analisa aqui, o torcedor se sente incomodado. Ele não aceita ouvir crítica. Ele não aceita... Aí eu sou corneteiro, aí eu sou anti-São Paulo, porque eu tô criticando o Zuba. Os caras, eles criam uma idolatria onde não existe, irmão. O Luciano... Tem gente do São Paulo que fala que o Luciano é ídolo. Pelo amor de Deus, mano. Você tem que ter uma régua maior aí do que é ídolo do que não é ídolo. Pelo amor de Deus. Luciano, ídolo, mano. Não pode julgar os mais novos. Nesse momento eu só tenho uma preocupação, né? Porque a gente vê esse... O Zubeldia tá há pouco tempo aí, trazendo esse monte de mágoas aí. Que fica guardado no pequeno coração do Marcos, né? Inclusive ele tá vermelho lá. Tá vermelho, tá vermelho. Tá rosa, tá rosa. Mas ontem É um bronzeamento artificial que o Gordoni pagou pra ele. Divertidamente, o raiva. Não, Marco, não. O seu desabafo ontem rodou em todos os grupos aí. Deu uma Rodou, eu recebi uns 15 também. grupos de palmeirense, um monte de cara fala. Ah, cara, vai fazer o quê, né? Não adianta, né? A gente só tem uma possibilidade. Falar o que a gente pensa, lógico, sem ofensas, né? Como o mano gosta, né? De xingar. Né? Eu gosto. Eu acho que o desabafo ele tem que ter ofensa, porque dá assim mais emoção, sabe? Tipo, Mas é o isso aí. desabafo ele tem que ter ofensa pra dar mais emoção. Só pra encerrar, é o seguinte. O Rogério Ceni não durou tanto tempo. O Rogério Ceni não teve a mesma proteção. O Rogério, com toda a história do São Paulo, eu não vejo ele como tendo sido tão protegido como é o Zubeldia. Não mesmo, tem razão, total razão. Sabe? Até porque esse pessoal que manda no São Paulo não gosta do Rogério Ceni.